Paz seja ao seu coração. É uma alegria estar aqui com você. Eu sou a pastora Márcia Perosini, aqui do distrito do Vale do Aço e Caratinga. É com muita alegria que eu estou aqui, a pedido da nossa secretária estadual, pastora Paula. O meu agradecimento a ela e toda a equipe. Quero dizer que essa conferência, eu tenho certeza, vai marcar a sua vida, vai abençoar você. Conferência, uma igreja em movimento. Uma igreja que cada dia procura parecer mais com Jesus. Buscar fazer aquilo que Jesus fazia. A igreja primitiva, ela era essa igreja. A Bíblia Sagrada, eu quero que você acompanhe comigo a leitura no livro de Atos, no capítulo de número 2, versículo 47, diz assim: e louvavam a Deus, achando favor perante todo o povo. E nosso Senhor agregava cada dia à igreja aos que iam sendo salvos. Aleluia! Sabe que eu aprendo? Que nós devemos estar, como Jesus, dispostos a servir. Quando eu olho para Jesus, quando eu leio os textos bíblicos, eu observo que o nosso mestre, ele era uma pessoa apaixonante, ele era uma pessoa atraente, ele atraía as multidões aonde quer que ele fosse. Por quê? Porque ele era uma pessoa que era fácil de trato, amoroso. Uma referência com relação a isso é o fato das crianças se chegarem perto de Jesus. Você já imaginou se Jesus fosse aquela pessoa brigona, encrenqueira, mal-humorada? Ninguém chegaria perto dele, muito menos as crianças. Mas a Bíblia Sagrada diz que as crianças corriam para o mestre, se chegavam a ele, estavam perto dele. Por quê? Porque Jesus era essa pessoa amorosa. E a característica de quem está disposto a servir é ser amoroso, é ser prestativo, é estar disponível. E nesses últimos tempos, o Senhor nos levou aqui na igreja onde servimos, a Catedral da Paz, na Rua Belém, no 70, aqui na cidade de Ipatinga. Eu estava um dia orando e pedindo ao Senhor que eu queria pastorear uma igreja relevante, uma igreja que na nossa cidade ela fizesse diferença, que as pessoas ouvissem falar da Catedral da Paz, da Igreja do Evangelho Quadrangular e quisessem saber um pouco mais, gostassem dessa igreja, que falassem com simpatia, assim como nós lemos aqui, falavam da igreja primitiva. E no meu momento de oração, pedindo uma estratégia ao Senhor, ele diz: sirva. Lá no livro de Marcos 10, 45, a palavra diz que o próprio Jesus, ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E aí, nesse momento lá de oração, no meu envolvimento com o Senhor, ele trouxe esse direcionamento. Ensine o meu povo a ter prazer em servir. Meus amados, como então fazer isso? Nós estamos, quantas pessoas vêm, diáconos, diaconisa, o pessoal do louvor, tem prazer de estar aqui no templo, servindo. Mas o Senhor falou conosco, não é dentro do templo, é fora. Interessante que o Senhor diz, para que nós possamos ir aos confins da terra. O Senhor nos chama a sair das quatro paredes. Mas nós insistimos em ficar dentro da igreja, porque dentro da igreja é mais confortável. Dentro da igreja eu conheço todo mundo, eu estou na minha zona de conforto, no meu ambiente, no meu habitat. E por isso, muitas vezes, a igreja perde essa sensibilidade de atuar na comunidade, servir ao próximo fora das quatro paredes. Porque receber um visitante dentro da igreja é agradável, é gostoso, está na nossa casa. Mas quando eu saio, eu vou para a rua, eu me desafio a conviver com o diferente, com outras pessoas que pensam de outra maneira, pessoas às vezes frias, pessoas incrédulas. Mas aí que está o grande desafio. E aí que está aquilo que é agradável, aquilo que é desejável, aquilo que verdadeiramente faz com que a palavra de Deus se transforme em algo vivo a nós.
Pedro fala, no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, que esse é a verdadeira vocação do servo de Deus. O servir, o desejar estar se colocando à disposição das outras pessoas. Um autor que eu gosto muito, John Maxwell, ele fala assim, as pessoas vão estar dispostas a te ouvir e dar crédito à sua palavra a partir do momento que você de fato se interessa por elas. O que esse autor está querendo dizer? Que as pessoas vão querer saber do meu discurso, da minha palavra, quando eu me interesso com o que está acontecendo na vida dela, na casa dela, com as coisas dela. E era isso que Jesus fazia. Era isso que Jesus fazia. Ele não ficou preso a uma sinagoga. Ele, muito pelo contrário, Jesus estava nas ruas empoeiradas da Galileia, Jesus estava nas praias, Jesus estava nos centros comerciais. Ele tinha prazer de ir na casa das pessoas, conviver com elas, comer com elas, estar no casamento, estar na festa. Ele era convidado e ali ele estava. E ali ele se dava a conhecer. Ele falava do reino dos céus. É chegado hoje a vocês o reino dos céus. E nós aqui na Rua Belém, 70, no bairro Veneza, em Ipatinga, começamos com essa visão, a revolução através do serviço cristão. Quando eu comecei a ler, eu tenho alguns amigos que já haviam feito algo, e o Espírito Santo me trouxe isso à memória, e eu comecei a pesquisar, comecei a ler. Vi que nós temos um livro, inclusive, sobre servolução. Este livro, eu comecei a ler e montar uma estratégia que pudesse, com a nossa membresia, com a liderança que nós temos aqui, eu comecei a desafiá-los. Vamos sair das quatro paredes, vamos para as ruas, vamos fazer coisas diferentes que possam realmente chamar a atenção das pessoas, não apenas indo numa praça e pegando o microfone e falando, mas servindo, cuidando da sociedade, cuidando da comunidade, saindo das quatro paredes com atitudes maior do que aquela zona de conforto. Como, por exemplo, nós desafiamos os nossos irmãos que cuidam da área social da nossa igreja a ir para onde nós temos aqui uma feira livre, e próximo a essa feira livre, montar ali uma mesa, a mesa da doação. E ali nós colocamos, quem tem, põe, ajuda, mas quem não tem, tira. E foi no período do Covid agora. Foi durante um momento que os irmãos, as pessoas estavam com comércios fechados. Nós tivemos a experiência de uma senhora, isso está lá no nosso Instagram, e ela dizendo assim, que ela havia ficado com o comércio fechado, não tinha tido nenhuma venda, e ela não tinha dinheiro para comprar o alimento. E ela veio emocionada nessa mesa de doações, retirar ali o alimento da sua casa. Os irmãos que serviram, os irmãos que ajudaram, voltaram como os discípulos de Jesus, encantados de ver como que as pessoas foram tão abençoadas com aquele nosso gesto. Porque qual que era a nossa prática? A pessoa tem que vir ao culto, tem que vir aqui ao templo, estar conosco e aqui falar da sua necessidade, e normalmente a gente sempre ajuda. Eu tenho por princípio e ensino aqui na igreja que ninguém pode voltar para casa de mãos vazias. Se precisar de alguma coisa, nós temos sempre que ter um estoque aqui de alimentos, que a pessoa chegou falando que está precisando de comida, as portas da igreja precisam estar abertas e essa pessoa vai para casa com o seu alimento. Mas agora era diferente. Não era mais dentro do templo, já era fora. Já era sair e ir para outros lugares. Desafiamos também as nossas mulheres e os homens da igreja, da Catedral da Paz, a estarem também oferecendo, sabe aquelas pessoas que varrem a rua, aquelas pessoas que às vezes estão na porta da nossa casa, oferecer comida, oferecer água, conversar com essas pessoas, deixar bilhetes nos para-brisas dos carros,
falando de que passou ali e deixou aquela mensagem para que ele pudesse ter um momento de alegria, um momento de prazer. Tudo isso nós estamos fazendo inspirados em Jesus, olhando para Ele. Porque essa tem que ser a igreja de Cristo. Você já parou para pensar? Eu falo comigo como pastor. Se a igreja deixar de existir, essa igreja onde eu estou aqui, Rua Belém, número 70, igreja, templo físico, será que ela vai fazer alguma falta para o bairro? As pessoas vão falar, aquela igreja fechou, acabou aquela igreja. Ou as pessoas vão lamentar, puxa vida, aquele pessoal era tão bacana, havia um movimento, eles eram amorosos, eles nos ajudavam, eles tinham preocupação conosco, eles sabiam das dificuldades do bairro e eles participavam dessas dificuldades, ajudando de todas as formas. Isso que é ser evolução. É uma igreja que é relevante. Essa tem sido a minha oração. Esse tem sido o meu clamor. Senhor, que nós possamos ser, como pessoa, como igreja, relevantes para a nossa sociedade. E, na realidade, essa igreja em movimento, essa igreja que sofre essa revolução através do serviço cristão, essa igreja que sai das quatro paredes. É a igreja que faz os atos de bondade. Os atos de bondade são atitudes que cada membro tem que ter diante de um direcionamento que nós passamos. Nós também tivemos aqui as orações que nós realizamos na porta dos comércios. Fomos pelas madrugadas, deixamos ali o nosso aviso de que estivemos ali orando, ungindo aquele lugar, abençoando em nome de Jesus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a onda roxa ficou bem grave, nós estávamos ali como servos do Deus vivo, orando e abençoando aquele povo. Também fomos para as portas dos hospitais, chorar e clamar por misericórdia. Tudo isso fazendo parte desse processo de evolução. E eu desafio você a ser essa igreja em movimento, essa igreja que sai das quatro paredes e vai servir como Jesus serviu. Possamos deixar um legado, porque um autor diz assim, e é fato, um dia todos nós seremos apenas uma fotografia, seremos um porta-retrato na estante. Um dia nós seremos apenas uma foto, se Jesus não voltar antes. E aí, o que falarão de nós? Se lembrarão de nós? Contarão que o que fizemos? Seremos relevantes para as pessoas que conviveram conosco? A nossa igreja, o período que nós estamos vivendo, o que estamos fazendo, tem impactado pessoas? Ou eu estou muito preocupado com as minhas necessidades? Então, o ser evolução é você despertar, trazer a igreja para uma compreensão de serviço cristão. Porque antes que eu faça células, antes que eu faça grupo missionário, eu preciso tocar o indivíduo. O ser evolução, eu não estou falando que é uma ação de um grupo missionário. Eu não estou falando que é uma ação de um departamento da igreja apenas. Eles vão se envolver, mas como indivíduos, como pessoas, como servos de Deus, conscientes de que todos nós devemos ser como Jesus. Ele foi o servo. Jesus foi como servo. E ele veio ensinando, através até mesmo daquele momento do lava-pés, ele mostra o seu caráter, o princípio de humildade que estava dentro dele. E assim, desafiando a igreja, através de pregações, primeiro fizemos ministrações, depois eu fiz reuniões com grupos, depois eu dei tarefas para que fossem feitas, realizadas, como essa que eu falei da mesa de doações. E assim, cada momento nós praticamos uma ação que fosse de encontro à comunidade, que saísse fora das quatro paredes. Não valia fazer aqui interno, porque aqui nós já fazemos diariamente, cotidianamente. O que vamos fazer? Individualmente ou coletivamente, para impactar a sociedade, para trazer
um alento para as pessoas que estão aí fora. O leque é muito grande. Você pode fazer tantas coisas. Desde, como eu disse, você individualmente abrir a porta da sua casa e dar para o gari que está varrendo na rua um prato de comida, um copo de água. Desde você olhar o lixo que está caído na sua rua e você individualmente recolher esse lixo, capinar ali, deixar aquela rua um pouco melhor, ou uma praça. Você, com certeza, o Espírito Santo, nosso amigo, ele está tratando com você agora. Eu tenho certeza disso. Que você vai começar a trazer à sua memória o que eu pessoalmente posso fazer. O que eu pessoalmente posso trazer para a minha sociedade. Porque através disso é que nós vamos impactando. Paulo nos chama e diz, Pedro também fala, da importância das pessoas nos lerem como cartas vivas. Cartas vivas. As pessoas não precisam nem ouvir a nossa voz, mas através dos nossos gestos, através da nossa conduta, através do nosso agir, ela vai percebendo. O vizinho percebe, o colega de trabalho percebe, o amigo da faculdade percebe. As pessoas que convivem, são do seu ciclo de amizade, vão perceber no seu caráter, na sua conduta, na sua postura, de que você está ali vendo um idoso carregando alguma coisa pesada, você entra e ajuda aquela pessoa. Você percebendo uma grávida com um filho, carrinho, você entra também ajudando aquela pessoa. São pequenos gestos que vão fazer algo maior, que vão levar o amor de Deus, porque aquelas pessoas vão começar a perceber que você é diferente, que você tem uma maneira e uma postura diferente, que você é manso e amoroso como Jesus foi. As pessoas vão se aproximar de você. Eu me lembro de uma irmã, deram um testemunho dela, dizendo que ela foi abrir uma célula, ela mudou de bairro e ela foi abrir uma célula. E ela falou com o pastor dela que ninguém queria ouvi-la, que as pessoas, ninguém estava disposto, ela chamou para começar uma célula na casa dela e ninguém quis ir. E o pastor, usado por Deus, disse assim, comece primeiramente servindo. E ela entendeu. Aí ela começou, viu a calçada do outro vizinho suja, ela foi lá e varreu. Calado, não chamou, não fez nenhuma palavra desses clichês que muitas vezes se transformam em clichês do evangeliquez, e as pessoas às vezes já têm até um pé atrás. E essa irmã simplesmente começou, via alguém vindo com as compras, ajudava, a mãe com a criança ajudava, varrendo a porta da calçada. E ela foi então sendo muito benquista na rua. As pessoas começaram a falar, olha, aquela vizinha é diferente, aquela vizinha ela é amorosa, aquela vizinha, a maneira dela fazer é muito, muito diferente. E automaticamente as pessoas foram se apegando a ela, as pessoas foram se aproximando dela. E aí um dia ela fala, hoje eu quero fazer um jantar na minha casa, eu gostaria que vocês estivessem lá. Você acha que algum vizinho deixou de ir? Ninguém, todos foram. Sabe por quê? Porque ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa amorosa, ela era uma pessoa que servia ao próximo. E é isso que Jesus veio nos ensinar. É nesse princípio que ele nos deixou o legado. Falando, sirva, porque quando você servir, você vai se transformar no maior. Por quê? Porque você vai atrair as pessoas para perto de você. Ele ensinou que o maior é o que serve. Que você possa promover essa revolução do servir. Que você não pergunte o que podem fazer por mim, mas que você faça a pergunta ao contrário. O que eu posso fazer pela minha rua? O que eu posso fazer pelo meu bairro? O que eu posso fazer pela minha cidade? O que eu posso fazer pela minha nação? Que o Espírito de Deus, através das palavras, possa inquietar você. Que você possa ser desafiado, assim como eu fui por ele, lá no quarto da minha casa. O Espírito Santo nos desafiou. E coisas tremendas o Senhor fez aqui.
coisas maravilhosas. Pessoas até hoje falam, pastora, nós fizemos com tempo mais definido de ações mais sistematizadas. E foram nessas ações sistematizadas que muitos se despertaram. E muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram atraídas a Jesus. Que assim seja na sua vida, que assim seja no seu ministério, que missões, que essa palavra tão lida, essa missão que nós temos de servir como nosso mestre, seja queimando no seu coração. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor em nome de Jesus. Eu quero encerrar orando por você, orando para que essas ações, cada lugar tem uma particularidade. Comece a olhar a sua rua diferente. Comece a olhar seu bairro. O que a sua igreja pode fazer? E se a sua igreja, os irmãos, né, não forem, faça você. E você vai experimentar um gozo, uma alegria, uma satisfação muito grande. Porque você vai estar agradando o nosso Senhor Jesus. Porque foi isso que Ele veio fazer. Vamos orar? Quero orar com você e que o Espírito Santo, como eu disse, aquele que me inquietou, possa inquietar você também para realizar a servolução, a revolução através do serviço cristão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, que em nome de Jesus, assim como o Senhor me inquietou, assim como o Senhor me impactou, trazendo e fazendo queimar dentro do meu coração uma paixão muito grande por servir ao meu semelhante, servir individualmente e servir coletivamente como igreja. Meu Pai, que o que fizemos aqui possa irradiar, Senhor, aonde essas palavras chegarem, aonde as pessoas ouvirem essa mensagem, que elas também possam ser impactadas através dos atos de bondade, impactadas pelas atividades coletivas, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos fazer diferença na face da terra. Que a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, possa ser cada dia mais uma igreja mais relevante nessa terra, servindo na missão que Jesus nos deu. É a nossa oração em nome dele, Cristo Jesus. Amém. Paz seja convosco. Meu nome é Jairo, estou como missionário aqui no país de Moçambique, enviado pela Secretaria-Geral de Missões da Igreja Quadrangular do Brasil para trabalhar com aqui em Moçambique. Sou casado com a Emanuele, tenho 2 filhos, o João Vitor e o Davi. E este ano completamos 10 anos que estamos servindo ao Senhor no campo missionário. E gostaríamos de agradecer por estar participando dessa conferência realizada pela Secretaria Estadual de Missões de Minas Gerais, né, cujo tema é Igreja em Movimento. E como nós podemos ser um agente de transformação no meio no qual nós estamos inseridos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele disse que devemos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também ele relata dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar, que nós devemos nos transformar segundo a renovação da nossa mente. Acreditamos que primeiro, para nós impactarmos a realidade ao nosso redor, nós temos que ter a nossa mente transformada, nossa maneira de pensar transformada e ter uma vida de sacrifício a Deus, uma vida de renúncia, para que as pessoas vejam em nós um comportamento diferente, um comportamento que sirva para eles como um exemplo, de tal forma que eles venham querer conhecer, entender o que está acontecendo conosco, o que nos leva a esse comportamento diferente, o que nos leva a transmitir essa alegria, essa paz que existe em nós. Mas muitas vezes somos desafiados a viver na contramão do sistema, na contramão da ideologia do mundo. E isso requer sacrifício, isso requer renúncia. Mas tenha certeza que é nesses moldes de renúncia, de sacrifício, de uma vida dedicada a Deus, que nós
podemos influenciar o meio no qual nós estamos inseridos. A pessoa, ela pode ser influenciadora ou ela pode ser influenciada. E nós, como cristãos, nós devemos ser influenciadores, pessoas que influenciem pessoas a buscarem a Deus, a buscarem a Cristo, a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então, nesses poucos anos que nós servimos a Deus, nós podemos experimentar isso em nossas vidas. Lembro-me quando eu trabalhava ali na cidade de São Paulo, em uma padaria, né? Quando eu ali me perguntavam a respeito da minha fé, a princípio alguns brincavam, zombavam, criticavam, mas ao longo do tempo, eles vendo o nosso comportamento, a nossa dedicação e a nossa fé, eles acabaram sempre me perguntando, me questionando a respeito da minha fé. Conclusão é que alguns deles acabaram se convertendo, confessando a Jesus como seu Salvador. Então, para nós mudarmos a realidade, primeiro nós temos que deixar a palavra de Deus fazer um efeito transformador em nossa mente, em nosso comportamento, em nossa vida. E tenha certeza que isso vai impactar as pessoas que estão à nossa volta, a tal ponto de eles perguntarem a respeito da nossa fé, da nossa salvação, gerando assim uma oportunidade para que essas pessoas venham conhecer o Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe e que você seja um agente de transformação na realidade no qual você está inserido. Deus te abençoe e paz seja convosco.